Recentemente, eu postei um vídeo do Roque José Lourenço, que foi um escravo reprodutor. E teve muitos comentários do tipo: nossa, que vida boa, como eu queria ser esse cara, isso não era um escravo. E pensando nisso, eu resolvi trazer esse vídeo para a gente entender melhor como era a rotina de um escravo. O que normalmente eles comiam, quantas horas eles trabalhavam por dia e algumas outras curiosidades. Então fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Eu sou o Patrick Costa e esse é o canal 33K. E para começar aqui, pessoal, eu preciso falar para vocês que são um pouco mais sensíveis, que vocês podem ficar tranquilo. No vídeo de hoje a gente não vai falar nada sobre castigo, maus tratos, a gente vai falar como era a rotina deles, basicamente, certo? Então, não vai ter nada pesado, pode ficar tranquilo, beleza? E meus anjos, para a gente começar o vídeo aqui, primeiramente a gente precisa saber da onde eram trazidos esses escravos, né? Em sua maioria das vezes, eles eram trazidos da África, em navios negreiros, certo? Nesses navios, dependendo do tamanho do navio, comportavam de 300 a 500 escravos. E esses escravos, eles ficavam no subsolo do navio. O navio, ele era composto por várias camadas de madeira, assim. Era uma camada de madeira, aí dava 50 centímetros, outra camada e assim por diante. Então, os escravos, eles eram comportados ali, nesses vãos, como se fosse uma cama enorme, mas não tinha nada de cama, era só madeira, certo? Eles iam deitados. Então, ou eles iam deitado, ou eles iam, sabe, bem agachadinho assim. Você imagina. E eles eram, em sua maioria das vezes, levados ou para o Rio de Janeiro, ou para a Bahia, para essas cidades de orla ali, né, costeira ali. Uma viagem da África até o Rio de Janeiro levava aproximadamente 60 dias. E a alimentação dos escravos no interior do navio era basicamente farinha e alguns pedaços de carne seca. E eles tinham direito a uma refeição por dia e uma caneca de água por dia. Essa refeição, ela tinha que caber na palma da mão deles. Então você já imagina que era insuficiente para um corpo, né? Sim. A higiene era precária no navio. Aonde eles comiam, dormiam, eles faziam as suas necessidades fisiológicas. E os escravos, eles não sabiam para onde eles estavam indo e o que eles iam fazer. Então, na cabeça deles, o homem branco ia comer a carne deles. Então, alguns escravos que conseguiam fugir dali do navio se jogavam no mar e, infelizmente, já perdia a vida ali. E os escravos que não faziam isso, 1/4 da população morria devido à falta de higiene, doenças, né? Como eles ficavam no subsolo do navio, eles não pegavam sol, então isso daí desencadeava várias doenças, certo? Sim. Chegando no Brasil, eles eram recebidos pelos senhores que iriam comprar eles. Mas antes deles irem para as freiras, para feira de escravos, né, onde eles eram comercializados, a galera que trouxe eles do navio levava eles um tempinho antes para passar um óleo de baleia no corpo, porque eles eram muito magros e muito a pele, sabe, assim, seca e eles não tinham uma boa aparência para ser vendido. A verdade é essa. Então, o óleo de baleia disfarçava a questão da pele. E, em alguns casos, eles ganhavam uma canequinha de bebida alcoólica, para eles parecerem mais felizes. Então, a partir do momento que o escravo era comprado pelo seu senhor, inclusive, o senhor que tinha a condição de trazer 150 escravos por ano, tinha uma lei, né, entre aspas, porque essa lei muito provavelmente não era seguida, que ele não poderia dar mais de 50 chibatadas
no mesmo escravo durante um dia. Tipo assim, em um dia ele só podia levar 50 chibatadas. Só 50, só. Nós toma um e nós não aguenta, né? Imagina 50. Uma pessoa que não come direito. Não toma come. um copo de água sequer. Já veio já tudo arrebentado. E também tinha um afazer, né? Que quando o senhor comprava, que a partir daquele momento ele era obrigado a dar um vestimento para o escravo, alimentar o escravo de forma justa, mas isso não era, né? E punir conforme as necessidades. Mas a gente sabe que eles abusavam. Beleza? Então, chegando no Brasil, indo para as fazendas, lá eles eram separados entre a galera que ia trabalhar nas lavouras e a galera que ia trabalhar na casa grande, na casa do senhor. Normalmente eram as mulheres. Só que isso daí desencadeou uma rixa entre eles. Por quê? Os escravos que trabalhavam na casa se achavam numa hierarquia maior daqueles que trabalhavam na lavoura. Ah, meu Deus. Você acredita que eles tinham essa rincha? Mas os que trabalhavam na casa, eles também apanhavam igual os outros? Se eles não fizessem o que devia, se eles não cumprissem com a sua obrigação, eles apanhariam. Eles iam ser castigados. Mas a gente não vai falar disso. Então, tinha essa divisão. E agora a gente vai falar de como era a alimentação de um escravo. E a alimentação do escravo variava de acordo com a localização que ele estava. Um exemplo, um escravo na Bahia não ia comer as mesmas coisas do que um escravo no Rio de Janeiro. Isso daí é basicamente igual a gente vive hoje. A gente que é do estado de São Paulo não come as mesmas coisas de quem é do Pará, do Rio de Janeiro, né? Tem essa diferença. Mas, basicamente, a alimentação de um escravo era farinha de mandioca, em alguns casos. Eles espremiam laranja na farinha de mandioca para ficar mais molhadinha para eles comerem, e eles faziam uma bolinha que era uma goma. E eles pegavam essa bolinha com 3 dedos e colocavam na boca. Quando eles falam 3 dedos, né? Eu imagino ser 3 dedos assim, porque 3 dedos assim deve ser mais difícil, né? Então eu acho que era assim. Nossa, que inteligente você é. Nossa senhora, você merece ganhar um prêmio por isso. Que cara mais engraçado. Lá no Pará, a gente também faz, só que faz com a farinha de mandioca, a nossa farinha baguda, né, que chama. Certo. Com feijão. Com feijão. E faz essas bolinhas? Faz macetando assim com a mão. Nossa, uma delícia. Eu nem gosto de feijão. E também eles comiam mingau de milho. E também os restos de porco que os senhores não comiam, em alguns casos carne seca, mandioca, igual eu falei, pessoal, depende muito de onde eles estavam, mas era basicamente isso daí. Carne de porco, a carne mesmo ali, era extremamente raro. Eles só comiam a sobra, orelha, língua, sabe essas coisas assim? Sim. Então era assim a alimentação dos escravos. É lógico que isso daí variava de fazenda para fazenda. Tem relatos de fazendas aqui que os escravos comiam até um pé de moleque, algum doce assim, tomavam uma cachaçinha. Então, porque outro dia eu estava pesquisando negócio de jornais antigos sobre a publicação de escravos que tinham fugido e tudo, e um dos anúncios falava que o escravo ele não tinha vício nenhum. Então, eles eram meio que viciados na cachaça? Não, eles não eram viciados, mas eles tinham essa certa mordomia em algumas fazendas. Inclusive, tem algumas fazendas que os escravos eles ganhavam um pedacinho de terra para eles plantar algumas coisinhas ali. Mas, na sua maioria, a vida dos escravos não era desse jeito, sabe? Varia muito, pessoal. Tinha fazendas que eram tão rígidas que os escravos eles não podiam seguir a cultura deles, né? A cultura africana, aquelas danças, que eles gostam de dançar, né? O pessoal da África. E eles não podiam fazer essas danças e não podiam falar na língua deles. Eles eram obrigados a falar o português. Mas tinha fazendas que, aos domingos, os escravos não trabalhavam, né? Então era onde eles conseguiam plantar uma mandioca para eles ali, no caso dessas fazendas que dava terra para eles.
Então eles plantavam uma mandioca e dançavam, praticavam a cultura deles, falava na língua deles. Os senhores dessas fazendas que autorizavam isso, falavam que isso daí minimizava o risco de fuga dos escravos. Que teoricamente pode até ser que seja verdade, né? Sim, porque você estava na fazenda, você não tinha uma vida boa. Não tinha. Porém, existiam fazendas muito piores que aquela. Isso, com certeza. Agora, pessoal, a gente vai falar de quanto tempo um escravo trabalhava durante o dia. O plantio de mandioca demandava aproximadamente 13 horas de trabalho diário. Já o corte de cana e a moagem do açúcar levava aproximadamente 18 horas de trabalho. E a galera que trabalhava na casa das famílias lá, trabalhava aproximadamente 14 horas. E eles tinham meia hora de descanso depois do almoço. E eles trabalhavam todos os dias. Mas, igual eu falei anteriormente, em alguns casos, aos domingos eles não trabalhavam, em certas fazendas, que não era a maioria. E por último aqui, pessoal, mas não menos importante, a gente vai falar de como os escravos descansavam, como eles dormiam, né? Depois desse longo dia exaustivo, eles eram recolhidos para senzalas, que algumas senzalas era tipo um galpãozão com várias portas assim, sabe? E tinha outras senzalas que eram embaixo da casa. Só que essas senzalas embaixo da casa, elas eram bem baixinhas, propositalmente, para que os escravos não ficassem em pé, tipo andando, brincando, conversando durante a noite, para que eles dormissem mais cedo e conseguissem acordar mais cedo, sabe? E também era baixo assim porque o próprio calor humano dos escravos subiria, né? Porque tinha vários escravos acumulados no mesmo lugar e já era esse calor humano. Então esse calor subiria para as madeiras de cima da casa e essas madeiras aqueceriam a casa dos senhores. E nessa senzala, especificamente, que a gente está falando debaixo da casa dos senhores, tinha uma divisória. Nessa divisória, de tal lugar para frente, era onde ficavam as mulheres grávidas. Naquela época, eles não tinham a noção de que a relação sexual entre um homem e uma mulher grávida não causa problema nenhum para o bebê. Eles acreditavam que, caso houvesse isso daí, o bebê nasceria prejudicado. Então, teria menos escravos para o patrão. Então, por isso, era separado as mulheres grávidas nessa ala, para não ter isso daí. Por que esse espaço aqui é tão baixo assim? Bom, essa aqui é a senzala, uma senzala original, uma senzala apenas dos domésticos. Os domésticos, após o dia de serviço, eles viriam aqui para dormir. Eles dormiriam no chão, sem colchão, sem cobertor. O máximo que eles poderiam fazer é juntar um pouco de capim ao longo do dia para poder dormir. Essa senzala tem essa altura por vários tipos de motivos, porque os donos estavam sempre à frente, né, das maldades. Mas um dos principais motivos, o primeiro principal motivo, realmente para aquecer, mas não aquecer os escravizados, sim aquecer as alas internas. A senzala interna fica localizada bem em cima e bem abaixo das alas internas da casa, ou seja, das alas dos moradores. Então o próprio calor do humano iria se condensar em vapor e iria aquecer toda a sala de jantar e os quartos deles. E o outro principal motivo também é para que eles não se intertam, não se ficam brincando, e sim se deitem mais cedo para acordar mais cedo, para dormir, para ir trabalhar mais cedo. E aquela ala ali que tem uma grade, uma divisória ali? Então, essa divisória é bem interessante. Eles não tinham o conceito, a ciência, que a relação sexual com mulheres grávidas era normal, né? Poderia acontecer. Então eles prendiam as grávidas porque dormiriam homens, mulheres e crianças. Então as grávidas ficavam separadas para que nenhum outro negro transasse com elas e abortasse os futuros trabalhadores da fazenda. Então é isso aí, meus anjos. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês não sabiam dessas curiosidades, né, de como era a rotina de um escravo, ajuda nós aí, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, comenta alguma coisa aqui que eu deixei passar, mas é muito difícil trazer todas as informações num vídeo tão curto. Eu trouxe o máximo que eu consegui, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui e eu espero vocês
até segunda ou quarta, porque a partir desse vídeo a gente vai postar vídeo segunda e quarta-feira. Beleza? Tamo junto, é nóis!